Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco no capítulo 4 de Isaías. É um texto, assim, bem curto, mas, nossa, muito denso. É verdade. Ele já começa jogando a gente num cenário de crise, né? Uma imagem muito forte logo no início. Sim, chocante até. 7 mulheres buscando um único homem, e não é nem por amor, parece, né? É só para ter o nome dele, para tirar a vergonha de não ser casada. Exato. O versículo 1 já estabelece esse clima de devastação pós-julgamento. A estrutura social, assim, completamente abalada. E elas até se oferecem para pagar as próprias contas. Isso devia ser impensável na época, né? Totalmente. Comeremos do nosso pão, vestiremos as nossas vestes. Isso subverte toda a norma cultural da época. Mostra um nível de desespero, sabe? A prioridade era só tirar essa desonra, esse estigma. É um colapso social quase total, então. Praticamente. Um reflexo da severidade do julgamento que aconteceu antes. Pois é, e o que me pega é a virada. É quase instantânea, ali no versículo 2. A gente sai desse fundo do poço para uma promessa, né? Uhum. Fala do renovo do Senhor, que vai ser belo, glorioso, e o fruto da terra vai ser o orgulho dos sobreviventes de Israel. Como entender essa mudança tão abrupta? Pois é. Esse contraste radical é que eu acho torna a mensagem tão poderosa. Depois de pintar o cenário mais sombrio possível, Isaías não fala de uma recuperação lenta. Não. É uma intervenção divina mesmo, transformadora. Esse renovo do Senhor, ou Tzemach Adonai no hebraico, é um termo muito carregado de significado profético, né? Certo. Muitas vezes ligado à linhagem de Davi, talvez uma figura messiânica que vai trazer restauração. Então a promessa não é só de sobreviver. É mais que isso. Mudança que vem direto de Deus para quem restou. Essa rapidez da virada, ela meio que enfatiza o poder de Deus para restaurar, sabe? Faz sentido. A restauração vem de cima. Não é algo que eles conseguiriam sozinhos naquele estado. Exatamente. E esses sobreviventes de Israel, que vão aproveitar tudo isso, o versículo 3 chama eles de santos. Os que ficarem em Sião e permanecerem em Jerusalém. O que significa essa santidade? É automático? Tipo, sobreviveu, virou santo? O texto não dá a entender que seja automático, não. Parece mais um resultado de um processo ativo de Deus. Ah, tá. O versículo 4, ele meio que explica o como, né? Fala de uma purificação bem intensa. Diz que o Senhor vai lavar a imundícia das filhas de Sião Nossa. e limpar as manchas de sangue de Jerusalém com um espírito de julgamento e espírito de fogo. Espírito de fogo. Isso soa bem forte. Muito forte. Indica uma remoção profunda, talvez até dolorosa, do pecado, da impureza. Então essa santidade não é só um rótulo, é uma condição mesmo, que vem dessa purificação radical de Deus. É como se fosse a preparação para poder viver na presença dele. Entendi. Mostra a seriedade disso tudo, né? A impureza precisa ser tratada antes dessa glória toda. Com certeza. E aí, depois dessa purificação, toda a imagem muda de novo. Vira uma de proteção divina, ali nos versículos 5 e 6. Isso. Uma nuvem de dia, fogo à noite, sobre Sião. Como se fosse uma cobertura, um abrigo. Isso lembra muito o Êxodo, né? Sem dúvida. A alusão é bem clara, aquela coluna de nuvem e fogo que guiava e protegia Israel no deserto. Certo. Só que aqui a escala parece diferente. Não é só para guiar numa jornada, é uma presença protetora permanente, sabe? Sobre todo o Monte Sião e suas assembleias. Permanente. E essa imagem da cobertura ou do céu, em hebraico é chupá, que também lembra a tenda nupcial, sugere uma intimidade e uma segurança total. Uma proteção bem completa. Sim, o versículo 6 detalha, é abrigo contra o calor do dia, refúgio contra a tempestade e a chuva. É o oposto da vulnerabilidade lá do começo do capítulo. Nossa, que contraste. O povo que foi purificado agora vive sob essa proteção visível, constante de Deus. Que jornada, hein? Em só 6 versículos, a gente começa com vergonha profunda, desespero social. Aí vem a promessa do renovo, uma restauração gloriosa, mas para chegar lá, precisa passar por essa purificação intensa, esse fogo divino. Exato. E tudo culmina nessa imagem de um povo santo, vivendo seguro,
sob a proteção direta e visível de Deus. Precisamente. O capítulo ele meio que encapsula essa dinâmica toda. O julgamento de Deus é sério, as consequências do pecado são devastadoras, como a gente vê no versículo 1. Sim. Mas a restauração que Deus promete é ainda mais profunda, tá lá no versículo 2. Só que, para chegar nessa restauração, Tem o processo. tem o processo de purificação, né, no versículo 4. E isso leva a um estado de segurança, de comunhão com Deus, lá nos versículos 5 e 6, mas só para esse remanescente fiel, como diz o versículo 3. Fique então essa reflexão, né? O que será que significa para qualquer pessoa ou comunidade que busca seguir a Deus hoje em dia? Passar por esse tipo de fogo purificador, para poder viver sobre essa promessa de abrigo divino, especialmente quando as tempestades e o calor da vida parecem tão intensos lá fora.